Então, hoje, nós vamos começar a falar de Romanos 8. Romanos 8 tem 39 versículos, então nós vamos falar dos 10 primeiros versículos desse texto. Amém? Eu não vou me demorar, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 8. Amém? Cadê os crentes para trazer Bíblia? Irmãos, de semana, eu quero que você venha com um caderno, que você anote a palavra, amém? Os irmãos aí que estão lendo a Bíblia, ó, Romanos 8, você já vai poder pôr lá que você leu, amém? Na nossa leitura diária lá, você já pode colocar Romanos 8, já li, amém? Assim que nós terminarmos aí esse mês, amém? Então vamos lá, Romanos 8, a partir do versículo 1, a palavra diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Pai, em nome de Jesus, ministra o nosso coração, fala conosco, abre a nossa mente, Pai, para entendermos as verdades espirituais, aquilo que o Senhor tem, Pai, para ministrar o nosso coração. Guarda agora, Pai, a nossa vida, o nosso espírito, e em nome de Jesus, tira agora toda distração, toda dor, tira agora, Senhor, todo pensamento contrário à Tua palavra, tira agora, Senhor, toda divagação da nossa mente, em nome de Jesus, tira toda a sonolência, todo o cansaço do nosso corpo e traz sobre nós a atenção devida para a Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Bom, nós lemos aí esses 4 versículos, então hoje nós vamos falar de 10 dos versículos de Romanos 8, amém? Então, para entendermos aí esses primeiros 4 versículos, ele começa dizendo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, o que ele diz? Que nós não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte, que nós estamos em Cristo. Olha aí, já um segredo espiritual sobre a vida do cristão. Amém? E eu coloquei aqui o seguinte: a lei determinava o que era o pecado e qual a condenação para quem o praticava. Então, assim, toda lei, ela mostra que aquele que infringir a lei, ele terá uma punição, correto? Correto? A lei, ela foi feita para que você tivesse um limite. Então, assim, eu tenho aquele limite, né? Nós sabemos muito bem disso quando recebemos uma cartinha de uma lei que infringimos no trânsito, é ou não é? Quem dirige aqui já recebeu uma cartinha de velocidade, né? Você está lá na marginal, Tietê, e aí você está 80, e a marginal não pode ser 80, não pode ser 90, não pode ser 100, né? E você, meu Deus, como assim não pode? Né? Eu estava livre, não tinha ninguém na minha frente, não interessa, né? Tem um limite, como aqui, né? Engenheiro, coisa e tal, meu Deus do céu, né? Dá até uma urticária quando você está dirigindo nessas vias, né? Porque você vê que às vezes está livre, mas você tem que dar uma segurada, né, irmãos? Porque senão há uma lei que aquele que infringir essa lei de velocidade, ele será punido. Então a lei, ela coloca um limite, pensando no bem-estar de todas as pessoas. Então, não é que não existe o certo e o errado. Existe o certo e o errado. Mas existe também um limite. A gente costuma dizer que o respeito é quando eu tenho
O respeito, ele se dá o quê? Quando eu não invado a privacidade de outra pessoa, a individualidade daquela pessoa, né? Simplesmente pelo fato de eu pensar diferente dela. Então, eu respeito aquela pessoa, né? Naquilo que ela faz ou deixa de fazer. Só que a partir do momento que um está interferindo no outro, já ultrapassou um determinado limite, amém? Então, a lei, ela servia para isso. Deus colocou a lei para punir aquele que ultrapassasse a lei. Espera aí, pode matar? Pode matar, irmãos? Não. Pode roubar? Não. Tem até aquela musiquinha, tem até um meme disso, né? A musiquinha lá da Ana Paula Valadão, as crianças, né? Quem matar vai morrer, quem bater vai sofrer, não sei o quê, né? E assim, eles cantando, quem matar vai morrer. Tipo assim, meu Deus do céu. Mas é verdade, irmãos, né? A lei, ela foi colocada dessa forma. Então, a pessoa que matava, ela morria da mesma forma que ela matou, né? Havia ali, quando você lê o livro de Levíticos, você vê várias leis que o Senhor estipulou para colocar um freio no homem, para colocar um limite. Amém? Mas a lei não fez o homem parar de pecar, correto? Nós paramos de pecar por causa da lei? Eu lembro que quando eu era criança, a gente viajava, ia muitas vezes deitados no banco de trás, né? Eu deitava, como sempre fui pequenininha, deitava atrás ali em cima do porta-mala, sabe aquele negócio que fica em cima do porta-mala? Eu ia deitada ali, e meus irmãos deitados na parte de baixo, e o meu pai sentando o pé, 120, 150 às vezes, na estrada. Meu pai sempre correu muito, né? E quando ele está sozinho, ele manda ver, e chega a cartinha, né, irmãos? E achava que era o Ayrton Senna, né? Só que assim, não tinha aquela questão, meu Deus, e se tem um acidente e quem está no banco de trás é arremessado, né? Então, não tinha esse limite. E muitos acidentes de trânsito, você via, né? Hoje a divulgação é muito maior, mas naquela época você não estava nem aí com isso, né? Mas quantas pessoas morreram por estarem no banco de trás sem o cinto de segurança? Acho que há um tempo atrás teve até um rapaz que era artista, se eu não me engano, que ele estava no Uber, sem o cinto do banco de trás, e sofreu um acidente, e ele voou ali, né, do carro. E sofreu um acidente gravíssimo. Então, o que acontece? A lei começou a ser mais rígida. Do motorista usar o cinto. Hoje existem carros que, se você estiver sem o cinto, ele fica apitando, fica ou não fica? Fica lá te falando. O que ele está avisando? Você está sem o cinto, você precisa colocar o cinto de segurança. E houve uma diminuição drástica no caso de acidentes de trânsito. Então, assim, nós vemos que a lei, ela é boa, mas ela parou. Ela fez com que as pessoas parassem de infringir a lei. A lei fez isso? Não, né? Fez com que as pessoas parassem de pecar? Não, muito pelo contrário. A maldade do homem se multiplicou pelos séculos, amém? Agora, não porque a lei era errada, mas ela não muda a inclinação do homem ao erro. O homem nasceu no pecado, então a inclinação do homem é para coisas erradas. Sempre, irmãos, a tua carne vai se inclinar para coisas erradas. Né? Desde uma criança que está ali e você fala, não pode fazer isso. O que ela vai fazer? Aquilo que você falou que não pode fazer. É ou não é? Aí leva a tapinha na mão, aí não pega. Ela, na hora, ela não fala assim, minha mãe falou que não pode pegar, então eu não vou pegar. Ela não vai pensar isso. Porque na inclinação da carne, ela precisa fazer o que ela deseja. Quando a gente fala de carne na Bíblia, a gente está falando do quê, irmãos? Do diabo. É do diabo que a gente está falando? A gente está falando do nosso desejo.
do desejo humano. Muitas vezes o desejo humano é ambicioso, né? O desejo humano é passar em cima de todo mundo. Eu não estou nem aí. Se tem outras pessoas, eu vou fazer o que eu penso, o que eu quero. E a pessoa acaba se lascando lá na frente, amém? Agora, a lei, ela não fez com que o homem parasse de pecar. Então, você leu aí, né, nos versículos anteriores aí, você leu que aquele que está em Cristo, ele não está debaixo da lei do pecado e da morte, porque essa lei foi incapaz de segurar o homem, de fazer com que o homem parasse de pecar. Essa lei, aconteceu isso. Então, o que Deus fez? Deus, através de Jesus, institui uma nova. As coisas se tornaram novas a partir de Jesus. A vida do homem pode ser diferente a partir de Jesus. Vamos ver? Romanos 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos o quê? Uma nova vida. Então, Jesus, ele veio anular a lei? Não, ele não veio anular a lei. Ele veio trazer a lei do Espírito. E através da lei do Espírito e da vida, nós podemos sim viver sem o pecado. Amém? Podemos viver sim sem a condenação do pecado. Porque Jesus, ele trouxe isso sobre nós. Agora, ele diz algo aqui, que nós somos sepultados com ele. Irmãos, o batismo nas águas, quem aqui não é batizado nas águas? Tem alguém aqui que ainda não é batizado nas águas? Levante a mão. 1, 2, 3 pessoas que ainda não são batizadas nas águas. O que é o batismo nas águas? A gente fala que a gente morre no batismo. Então, assim, nós somos sepultados através do batismo. O batismo é você ali descer as águas e você deixar de lado o velho homem. Você vai falar, agora você morreu, desgramento, né? Agora vai nascer agora uma nova criatura para ter uma vida nova com Deus. Amém? Por isso, irmãos, muitas vezes nós erramos ainda. Porque ainda estamos na nossa caminhada. Você concorda que a pessoa morre ali e ela nasce uma nova criatura? Ela nasce um bebezinho em Deus. E aí o que vai acontecer? Vai ter que aprender tudo de novo, é ou não é? O David fez um bebezinho. Será que está querendo um bebezinho, né, bispo? Agora, ficou todo emocionado, né, quando eu falei um bebezinho. As coisas ocultas vão sendo reveladas, né, irmão? Então, vamos lá. Então, o que acontece? A pessoa nasce uma nova criatura. Ai, bispo, mas eu errei. Por que você errou? Porque você ainda é novo, certo? Como uma criança. Por isso que você vai ler vários textos de Paulo, Pedro, João, nos comparando a crianças mesmo na fé. Você sabe andar pela fé, irmão? Quando você entregou a sua vida para Jesus, você falou, agora ninguém mais me segura, agora sai fora, capeta, agora eu vou conquistar tudo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, nossa, Deus vai me usar. Ok, paralítico, levanta, irmão, Deus te manda levantar. É assim, irmãos, a sua fé já estava assim nesse nível? Não, você conheceu a Jesus, você conheceu a salvação do Senhor sobre a tua vida. Agora há uma caminhada com Deus, há um crescimento, há uma maturidade que nós vamos adquirir conforme temos mais do Espírito em nossas vidas, amém? Agora lá em Romanos 8, versículos 5 e 6, ele diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém? Então, Paulo vai colocando aqui o quê? Jesus morreu por você, você não está mais condenado. Amém? Jesus já
fez a obra sobre as nossas vidas e nós recebemos isso, nós aceitamos isso. Nós falamos, ó, a partir de hoje, eu não aceito mais aquela vida que eu tinha, né? Hoje você vê pessoas na igreja com testemunhos muito impactantes. Por quê? Porque a vida que a pessoa tinha antes é completamente diferente da vida que ela tem hoje, amém? Porque hoje ela tem uma vida com Jesus. Hoje não é mais a mentalidade da carne, mas é a mentalidade do Espírito. É a vontade de Deus sobre a vida daquela pessoa. Amém? Então é importante essa busca, né? Se aquilo que eu estou fazendo está trazendo morte, opa, eu preciso mudar a mentalidade. Eu preciso voltar para Deus, para a mentalidade do Espírito, que traz vida e paz. Amém? Essa é a mentalidade do Senhor. Então, antes, o perdão, ele vinha sobre o homem dos pecados, tá? Estou falando perdão de pecados, através de uma oferta. Um sacrifício que o homem fazia ao Senhor. Então, Deus instituiu uma lei e falou, agora vocês vão entregar. Antes da lei, eles entregavam, né? Abraão foi lá, ofereceu, Deus não pediu nada, ele foi e ofereceu. Você lê Caim e Abel, né? Quem está lendo aí Gênesis, você já leu lá que Caim e Abel ofereceu o sacrifício ao Senhor. O Senhor se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Então, o que acontece? Aquela era uma oferta por remissão dos pecados, para que o Senhor perdoasse os pecados. Só que o homem fazia isso e continuava pecando. E aí Deus falou, não, vou mudar essa história agora. O perdão dos pecados vai ser algo que eles vão ver acontecer, eles vão receber na vida deles, mas não vai depender deles. E o Senhor mandou Jesus, amém? E Jesus, através da sua entrega, ele se fez pecado. Você viu aí, ele veio em semelhança de homem. Por que em semelhança de homem? Porque ele não pecou. A natureza do homem trouxe o pecado, mas Jesus, ele foi gerado pelo Espírito. E a palavra fala que ele não pecou, irmão. Ele conseguiu viver na terra sem o pecado. Então ele venceu o pecado. E ele venceu o pecado para que nós hoje, nascidos de novo, mas nascidos no Espírito, amém? Porque quando eu nasço de novo, eu entro na barriga da minha mãe e nasço de novo. Igual Nicodemos pensou. Peraí, não, a gente tem que nascer tudo de novo. Não, vamos reencarnar. Vamos reencarnar numa outra vida. Não, Jesus falou, não é nada disso. Você só tem essa vida. Só que eu estou te dando agora essa vida para que você nasça de novo no Espírito. E quando eu nasço no Espírito, eu começo a ter uma nova vida com o Senhor, amém? Agora, antes o perdão vinha de um sacrifício de sangue. Jesus se ofertou em nosso favor para pagar a nossa dívida. Irmão, pensa aí numa dívida impagável. Uma dívida impagável. Que você tenha, ou que você já teve até, né? Hoje eu estava até comentando com o pastor, ele estava me contando uma história de uma pessoa que foi comprar um imóvel e não conseguiu comprar porque essa pessoa tinha tido uma dívida num banco, ela quitou pelo que o banco colocou lá, me corrija aí, pastor, se eu estiver errada, o banco deu uma promoção para ela, sabe? Ela devia 8 mil, o banco foi lá e falou, paga 800. E ela pagou. E hoje o salário dela é muito alto, ela ganha 8 mil reais por mês. E ela foi tentar comprar um imóvel com o pastor e apareceu essa restrição. Ué, mas eu já paguei o banco. Eu paguei 800 reais, o banco me fez um acordo. Só que ela não pagou a dívida inteira. Então, ela não pode comprar e não foi aprovado o financiamento dela, porque ela pagou uma parte, o banco aceitou, ela pagou uma parte para ela continuar vivendo, mas comprar um imóvel, aí já é outra história. Ela não pode, ela tinha que ter pago a dívida toda com aquele banco. Então, ela não conseguiu. Irmãos, pensa nisso. Pensa que você tem uma dívida com
o inferno, que você pecou, que você errou, você nasceu já com essa dívida já. Nós já nascemos com essa dívida, por causa do pecado original, certo? Aí o que acontece? Todo mundo pecou. Todo mundo está fora da glória de Deus, da bênção de Deus, da graça de Deus. Todos nós pecamos, certo? Só que aí Jesus vem e ele paga essa dívida. E ele fala, agora está pago. Amém? Agora não tem mais condenação. Porque eu já paguei, eu já me entreguei por essas pessoas. E essas pessoas receberam o recibo. Elas falaram, eu aceito, amém? Eu quero que Jesus pague. Ela falou, não. Porque, irmãos, você já foi pagar uma coisa para alguém e a pessoa falou, não precisa. Já aconteceu com você? Ou mesmo você já fez para a pessoa, imagina, não precisa. Irmão, para com isso. Que negócio é esse de não precisa? Né? Não, bispo, senão eu vou ficar devendo a pessoa. Né? Não, irmão. Quantas vezes isso já aconteceu? Então, tem pessoas que vivem na terra que Jesus pagou a dívida delas com o inferno. Só que elas falam, não precisa. Eu me garanto. Eu continuo vivendo na vontade da minha carne, nos meus desejos, com o meu pensamento, com a minha mentalidade da carne. Só que essa mentalidade dela vai levar ela para a morte. Então, Jesus, ele veio e falou, existe uma forma de você ter a mentalidade do Espírito e ter vida. E vida eterna. E eu estou te dando aqui. Amém? Você recebe em nome de Jesus? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você simplesmente fala, eu aceito essa dívida paga. Eu quero. Então, é isso que nós temos que ter na nossa mente, amém? Agora, lá em 2 Coríntios 5, 21, diz assim, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha que lindo. Deus fez justiça com a entrega de Jesus por nós. Quando alguém tem uma dívida, né? É acusado de algo, é condenado por algo, a ficha dele fica suja, certo? Ele vai lá tirar os antecedentes criminais. Quem já teve que tirar antecedentes criminais? Né? Geralmente os homens, né? Mas existem mulheres também, né? Que não são fáceis, né, irmão? Mas poderia lá tirar, quando você vai tirar o seu RG, eles puxam os seus antecedentes criminais sem você saber. Aquele tempo que você fica andando no poupa-tempo, nossa, é tão rápido, eles estão puxando os seus antecedentes. Porque aí você chega ali para assinar, se você está com dívida na justiça, na hora vem o cara e fala, dona Paula não, Dona Ana Clara, não sou eu, tá, irmãos? Dona Ana Clara, a senhora está presa porque a senhora tem uma dívida na justiça. A senhora fez algum crime, cometeu algum crime, está foragida e tal. Naquela hora ali, a pessoa vai presa. Certo? Então, imagina isso, ó. Puxou seus antecedentes criminais. E aí, você foi tirar sua nova identidade. Não, eu tenho que tirar, já venceu minha identidade, tenho que tirar a identidade nova. Você foi lá. Aí passou um tempo, sentou na mesa. Aí vem o diabo e fala assim, ó, tá aqui, ó. Condenado, ó. Condenado, ó. Fez isso, fez aquilo outro, fez aquilo outro. Aí, na hora, vem Jesus e fala o quê? Não, você está errado. Ó, tá aqui, ó, o papel da soltura aqui, ó. Tá tudo pago, ó. Já pagou a dívida. Meu Deus, mas eu não fui nem condenado. Não, ó. Aqui, ó. Jesus pagou, ele cumpriu a pena, irmão. Por sua causa. Olha que maravilhoso isso. Amém? Mas ele não tinha que cumprir essa pena. Ele não tinha. Ele fez por amor a nós. Amém? Então, vamos combinar.
Se alguém faz isso por você, não é para você viver a vida inteira por essa pessoa. É isso que Deus quis colocar em nós. Ó, agora você vai viver para mim. A sua dívida agora é com Deus. Sabe? Dizendo o quê? Dívida de amor, né? Pela entrega dele, pelo amor dele. Não tem como eu desprezar uma pessoa dessa. Uma pessoa que me livrou da morte, amém? De toda a condenação. Foi o que Jesus fez. Então, a lógica do evangelho é: um único homem, completamente justo, tomou sobre si o nosso pecado e suportou o castigo que nós merecíamos. Amém? Essa é a lógica do evangelho. E Paulo estava falando isso para eles. Não é para você viver mais como um condenado, é para você viver uma nova vida com o Senhor. Porque Ele já pagou o preço por você. Amém? Ele já fez justiça pela tua vida. Deus fez a justiça e nos reconciliou com Ele. 1 Coríntios 1:30. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Então ele fez justiça, nos separou, santificação significa isso, nos separarmos para Deus. Eu vou querer o que o mundo me oferece? Tendo um Deus que fez tudo isso pela minha vida, que se entregou por mim, eu não vou ter outro Deus, amém? É isso que Deus quer de nós. Eu não terei outro Deus além dele. Eu vou ter só o Senhor sobre a minha vida, amém? Romanos 8:7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Irmão, entreguei a minha vida para Jesus. O ato de vir à frente e declarar Jesus como Senhor e Salvador, ele é importante, mas você vê aqui, você ter o Espírito de Deus sobre a tua vida, que te garante a sua salvação, amém? Porque senão, ele não vê o selo, né? Em outros textos, Paulo fala que o selo da nossa redenção é o Espírito. Então, o que isso significa? Que quando chegar a carta aberta, que somos nós, no céu, ela só vai chegar com o selo. Amém? Se você mandar um e-mail para mim, qual que é o meu endereço de e-mail? Quem sabe não fala não, né? Tem gente que sabe, né? Então fale, qual é o meu endereço de e-mail, pastor? joemail.com.br. Se você pôs o BR, o que vai acontecer, irmão? Voltou, não vai. Se nós não temos o Espírito Santo, nós não vamos, irmão. Amém? Você precisa estar nascido do teu Espírito. Bispa, mas ainda tem coisas na minha carne que eu sou inclinado a fazer. Opa, deixa eu me aproximar mais do Espírito, buscar mais ao Espírito Santo de Deus, para que Ele tire isso da minha vida. Amém? Para que o meu desejo seja agradar ao Senhor. Então, não estamos mais sob o domínio da carne. Lá em Romanos 8:9 diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Então, o Espírito tem que habitar em vocês. Versículo 10: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. O que ele quer dizer com isso? Esse corpo que deseja as coisas da carne, ele vai ser morto ali no batismo. E vai nascer um novo corpo. Um corpo que deseja a Deus. Porque esse corpo não vai ser movido pela carne, mas sim pelo Espírito. Irmãos, é meio doido isso. Amém? Você fala, meu Deus, mas eu estou andando aqui, mas eu não estou sendo movida pelo meu corpo. Não, você agora está sendo movido pelo Espírito. Se o Espírito de Deus falar para você, vai, você vai.
Quantas vezes o Espírito Santo já falou com você alguma coisa? E eu estou falando porque isso aconteceu comigo semana passada. E você fala, não, acho que é coisa da minha cabeça. E aí quando vai ver lá na frente, foi o Espírito que te falou. Eu queria chegar em casa mais cedo. E aí eu estou andando num caminho aqui que eu sempre faço. Eu sempre entro naquela mesma rua. E o Espírito falou para mim, vai reto. Coisa da minha cabeça. Eu nunca vou reto. Entrei, quando eu entrei, um caminhão do lixo, com um caminhão do não sei o quê, com um caminhão do não sei o quê. Tudo parado e não entrava ninguém, não saía ninguém daquela rua. Aí os carros voltando, fazendo a volta. Eu falei, meu Deus, eu ia chegar 5 minutos antes. E isso estava na minha cabeça. Eu vou chegar 5 minutos antes. Então, o que Deus falou para mim? Vai reto. Ah, não, mas... Nossa, olha, estou chegando 5 minutos antes. Não, mas vou fazer o meu caminho sempre. E entrei e não cheguei os 5 minutos antes, porque eu tive que voltar, fazer a volta, ir por aquele caminho. Aí, só nessa brincadeira, perdi 5 minutos. Aí o Senhor falou comigo, está vendo como eu falo com você? E às vezes você não escuta. Eu estou te dando um exemplo ridículo. Mas se eu escutar Jesus falando comigo e o Espírito falando comigo nesses momentos, na hora de pecar, eu vou escutar também, irmão. Ele falando, não vai por esse caminho, vai reto. Vai por aí. É aí que eu tenho para você. Ai, mas aqui é o que eu sempre faço. Não, agora você vai fazer diferente. Agora nós somos nova criatura, amém? Então, Jesus compra a nossa liberdade e nos livra do domínio do pecado. Agora, vivemos para Deus. Anulamos a lei, então? Não preciso de lei. Eu vivo pela graça, não preciso de lei. Não, irmãos. Amém? Por que não? Porque a lei ela serve para nos orientar de forma moral e ética. Aquilo que eu falei do limite, amém? O Espírito, ele serve para nos ensinar a viver essa nova vida em Cristo. E aí, transborda. Eu não obedeço a lei por obrigação, eu obedeço a lei por amor. Agora você não oferta mais pelos seus pecados. Olha, irmãos, vem aqui, traz a tua oferta, compra a vassoura que vai varrer todo o pecado da tua casa. A gente não faz isso, né? Mas tem gente que faz. A gente não faz isso. A gente oferta por causa do quê, irmão? Por gratidão, por amor, agradecendo a Deus por todo o recurso, por toda a bênção que Ele tem dado sobre a nossa vida. E para terminar, 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É tudo. É por inteiro. É integral que o Senhor quer as nossas vidas.